Bom, pessoal, dando continuidade então aí à análise das características gerais da cláusula especial, a compra e venda de preempção ou preferência, é preciso deixar muito claro que os artigos 513 e 520 do Código Civil instituem espécie de preferência convencional em favor do vendedor de coisa móvel ou imóvel. Aqui trata-se de uma preferência que é acordada entre as partes da compra e venda. Isso é importante destacar porque nós temos na legislação outras situações de preferência assegurada a um determinado contratante ou a determinada pessoa que constituem preferências legais, ou seja, preferências instituídas por lei. Nós até já estudamos uma espécie de preferência legal, que é aquela que ocorre na venda de parte indivisa em condomínio. Lembram que nós falamos em algumas aulas que se tivermos um condomínio que recaia sobre imóvel indivisível, se um dos condôminos, ou seja, se um dos coproprietários resolve se desfazer da fração ideal que tem direito sobre a coisa, recebendo uma proposta de terceiros ou de terceira pessoa, ele está obrigado, antes de aceitá-la, a notificar os demais condôminos para que eles eventualmente igualem a proposta feita pelo terceiro e assim adquiram preferencialmente a parte indivisa alienada por aquele condômino. Outro caso, nós estudaremos no segundo semestre, ocorre na locação. Nós veremos que a lei de locações assegura ao inquilino a preferência na aquisição da coisa em igualdade de condições com o terceiro, caso o locador resolva aliená-la no curso da locação. Mas isso a gente vai falar mais à frente com calma. O que é importante que vocês saibam nesse momento é que aqui trata-se de uma preferência convencional, que é instituída por cláusula expressa firmada entre as partes da compra e venda. Bom, dito isso, vamos examinar o parágrafo único do 513, que a gente já leu no vídeo anterior, mas não falou muito a respeito. O parágrafo único diz que o prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel ou a 2 anos se imóvel. Portanto, aqui a lei estabelece um limite para a validade da cláusula de preferência instituída em favor do vendedor. Se a coisa for móvel, a preferência valerá no máximo por 180 dias. Se ela for imóvel, valerá por no máximo 2 anos. Então, transplantando a redação desse artigo para o exemplo que nós demos no vídeo anterior, da compra e venda de veículo, o João vende o veículo para o José e eles instituem a preferência em favor do João, numa hipótese do José querer alienar o bem ou dá-lo em pagamento à terceira pessoa. Essa preferência vai ter validade de 180 dias. 180 dias contados da tradição do veículo, porque nós temos aqui uma compra e venda de bens móveis. Então, se o José, que adquiriu o veículo do João, instituiu preferência para ele, no caso de uma futura venda, permanecer com o veículo por mais de 180 dias, que é o prazo máximo previsto no artigo do parágrafo único do 513, o João não terá mais a preferência caso posteriormente o José deseje vender o imóvel ou o automóvel. Então, assim, há um prazo máximo que é de 180 dias. Se o adquirente do veículo, no caso José, resolveu ficar com o bem
por mais de 90 dias, por mais de 180 dias, sei lá, por um ano, passados os 180 dias, que é o prazo máximo, o João não terá mais como fazer valer a sua preferência. Ela tem prazo de validade. O mesmo se aplica aos bens imóveis, só que o prazo é maior, 2 anos. Então, se eu compro um imóvel e instituo uma cláusula de preferência em favor do vendedor, ficando mais de 2 anos na propriedade do bem, essa cláusula, depois desse período, automaticamente perde a sua validade. Se eu ficar 5 anos no imóvel, não preciso mais oferecer ao vendedor original a possibilidade de igualar a oferta de terceiro e com isso reaver a coisa, tá certo? Isso é importante. Por que 180 dias no caso de imóvel e 2 anos no caso de... por que 180 dias no caso de bem móvel e 2 anos no caso de imóvel? Aqui me parece que o legislador atenta para as próprias características do negócio, né? Normalmente nós ficamos com bens imóveis por menos tempo do que ficamos com bens imóveis. A gente costuma a se desfazer mais rapidamente dos bens móveis do que dos imóveis. Muitas vezes você fica morando ou ocupando comercialmente, empresarialmente o mesmo bem imóvel por décadas, né? É comum nesse tipo de negócio as pessoas não se desfazerem dos bens muito rapidamente. Por isso, um prazo máximo maior de 2 anos. Já em relação aos móveis é diferente. A gente costuma mais facilmente se desfazer de bens móveis que adquirimos ao longo da vida. Às vezes a gente fica, sei lá, com um relógio durante, no máximo, 1 ano, 2 anos, depois se desfaz, porque ele torna-se obsoleto, porque ele apresenta algum defeito. Então, considerando que os bens móveis, primeiro, são mais suscetíveis a defeitos e, segundo, acabam sendo mais frequentemente alvo de alienações, o legislador fixa um prazo máximo menor. Notem, os prazos do parágrafo único são prazos máximos, né? Nada impede, portanto, que as partes estabeleçam prazos menores, nunca maiores. Se for estabelecido um prazo maior, o excedente reputa-se não escrito. Ou seja, o que exceder o limite legal, 180 dias de imóveis e 2 anos para imóveis, não se aplica, tá certo? Bom, seguindo. O 1516 diz o seguinte: inexistindo o prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Então vejam aqui, esse artigo 1516 ele pode trazer alguma confusão quando a gente, como fez agora, o analisa logo em seguida ao parágrafo único. A confusão, no entanto, é apenas aparente. Os prazos do parágrafo único são os prazos máximos para a instituição de preferência em favor do vendedor original da coisa. 180 dias móveis, 2 anos imóveis. O 516, ele trata do prazo para o exercício da preferência, uma vez sendo o vendedor notificado pelo comprador.
O legislador fala que, se não houver prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias. E se for móvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes em que o comprador tiver notificado o vendedor. Notem, e isso é importante. Vamos imaginar no caso do carro, bem imóvel. Há uma cláusula de preferência válida instituída em favor do comprador, do vendedor do carro. 180 dias ele tinha para exercer a preferência. Passados 120 dias, o comprador resolveu vender o automóvel adquirido do vendedor a um terceiro. Cabe a ele, então, em obediência à cláusula especial inserida no contrato, notificar o vendedor para que ele exerça a preferência. Essa preferência deverá ser exercida, não havendo prazo assinalado pelo contrato, em 3 dias. Em 3 dias, o vendedor original terá a possibilidade de oferecer aquilo que o terceiro apresentou e, com isso, adquirir a coisa, readquirir a coisa preferencialmente. Passados os 3 dias, contados a notificação feita pelo comprador, que recebeu a proposta do terceiro, caduca a preferência instituída em favor do vendedor original. Se for um bem imóvel, o sujeito, comprador do imóvel, resolve aliená-lo no prazo previsto no contrato em que o vendedor original teria preferência na recompra. Bom, o que faz o comprador? Notifica o vendedor para que ele possa exercer a preferência em face do terceiro. Nessa notificação, evidentemente, vai ter que haver o detalhamento da proposta feita pelo terceiro, até para que o vendedor original possa conhecer integralmente e poder igualá-la. Nesse caso, se não houver prazo estipulado, presume-se que há 60 dias para que o vendedor original possa efetivamente depositar o preço em favor do comprador e, com isso, evitar a aquisição do bem pelo terceiro. Por que o prazo, no caso de venda de imóvel, é muito maior do que o prazo da venda de bens móveis? Porque imóveis presumem-se muito mais caros, né? Muito mais valiosos do que móveis. Então é muito mais difícil a pessoa se preparar e reunir os recursos para despendê-los na aquisição de um bem imóvel. É muito difícil você arrumar em 3 dias, por exemplo, 500 mil reais para igualar a proposta do terceiro. Por isso se estipula esse prazo mais alargado, 60 dias. A parte da doutrina e boa parte da jurisprudência entendem que esses prazos são mínimos, ou seja, que não poderia haver estipulação de um prazo inferior a 3 dias ou inferior a 60 dias no caso de bens imóveis. Mas não me parece que essa seja a melhor leitura.